Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mercado e Trade e hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto bastante, sobre ETFs. Você vai entender o que é, como funciona e antes de começar já deixa aqui nos comentários, você já investiu em algum tipo de ETFs? ETFs é a abreviação de Exchange Traded Fund, que nada mais é do que um fundo de investimento que também é negociado na bolsa. Similar a um fundo imobiliário, quando você digita o nomezinho lá no seu home broker da sua corretora ou do seu banco para você fazer uma compra, aqui também é similar. É um fundo de investimento e você vai digitar o nome ali do ETF. E o ETF, a maioria deles, eles representam um índice. Então pense no ETF como se fosse uma cestinha em que você coloca várias ações. Só que ao invés de você comprar todas essas ações de forma unitária, você está comprando apenas uma cota desse fundo e diversificando nessa cesta de ações. Um dos índices mais conhecidos aqui no Brasil é o índice da Bolsa Brasileira, que é o Ibovespa. Você não consegue ir lá e comprar um índice, mas você consegue comprar um ETF que ele vai representar esse índice. E lembrando que o Ibovespa, ele representa mais de 200 ações brasileiras. E existe ETFs de tudo que você imaginar, principalmente dos principais índices. Fazendo uma analogia, existe um ETF na bolsa americana em que ele representa o SP500, que seria a mesma relação do Ibovespa aqui no Brasil, só que da bolsa americano. Um dos ETFs mais conhecidos do Ibovespa é o BOVA11. Se você ir lá na sua corretora, vai aonde compra ação, geralmente a gente chama isso de home broker, digita lá BOVA11. Vai ter um botão de comprar ou de vender, você vai conseguir comprar esse ETF. E quais são as principais vantagens dele? Primeiro, a diversificação. Ao invés de você ter que ir lá e comprar todas as ações que compõem o índice do Ibovespa, por exemplo, você vai comprar um ETF do BOBA11 e já comprou todos simultaneamente. Além disso, se você fosse comprar individualmente cada uma dessas ações, o valor que você precisaria gastar para comprar cada uma das ações do Ibovespa seria um valor muito maior. Então, com apenas uma cota do ETF, menos de R$ 100 ali, você consegue comprar todas essas ações. Então, é uma forma muito inteligente e eficiente de se diversificar. Agora a gente fala de baixos custos. O BOVA11, por exemplo, ele tem uma taxa de administração, se não me engano, menos de 0,2%. Quando a gente compara essa taxa de administração com outros fundos, vamos pegar, por exemplo, a categoria de fundos imobiliários. A maioria dos fundos imobiliários tem uma taxa de administração de 1%. Então, quando você pega 0,2% com 1, e só para fazer uma correção aqui, eu comentei que você consegue comprar o SP500 através de uma BDR, mas também existe um ETF na Bolsa Brasileira que replica esse SP500. Um exemplo é o IVVB11. Eu já coloquei aqui também que com pouco dinheiro você consegue comprar várias ações que representam um índice, então tem a questão de acessibilidade. E por último, vou destacar a transparência, porque se você está comprando um ETF que representa um índice, esse índice ele é bem divulgado, não tem como alguém ir lá e meter a mão nesse índice para comprar mais uma ação ou outra, ou seja, ele vai ter que replicar esse índice, é algo bastante transparente também. E uma informação bem relevante, tem um vídeo na internet do Market Makers, é bem legal esse canal. Ele comenta de um gestor de fundos ali, e ele traz a informação de que, ao longo de 10 anos, os ETFs, seja na bolsa americana, nos estudos em gerais assim, eles superam em mais de 90% os demais fundos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você ir lá mensalmente comprar um ETF, você vai estar à frente mais de 90% de gestores de fundos. Quem que são esses gestores de fundos? São geralmente pessoas especializadas que têm conhecimento, que têm vivência no mercado e eles administram o dinheiro ali daquele fundo com a expectativa de bater algum índice, seja de renda fixa, renda variável, não importa. Então, isso significa que comprando o ETF, você consegue ficar acima da estratégia de mais de 90% desses gestores. E aqui eu não estou desmerecendo a qualificação desses gestores. Muito pelo contrário, estou dizendo para você que são pessoas especializadas, que fizeram muitos estudos e mesmo assim, com a estratégia muito simplificada, você consegue bater em mais de 90% deles. Algo que é interessante trazer aqui para vocês também, é que essas estratégias de ETFs, de compra, inclusive eu já coloquei o vídeo aqui no canal, chamei a estratégia do preguiçoso, mas na verdade é uma estratégia bem inteligente, ela já é muito divulgada lá fora.
Nos Estados Unidos, os ETFs começaram há muitos anos atrás e hoje a maioria dos americanos, que eu quero dizer americanos, pessoas simples que, por exemplo, um enfermeiro ou um faxineiro, ele não quer entender sobre o mercado financeiro ou, na verdade, às vezes ele não tem nem tempo para poder fazer isso. Mas ele sabe que se ele comprar um ETF ali que reproduz um índice da bolsa americana, ao longo prazo ele vai se dar bem. Então esse conhecimento ele já é muito difundido e conhecido em outros países. E como aqui no Brasil as coisas geralmente demoram um pouco mais para chegar, dizendo para vocês que você ter esse conhecimento, utilizar uma estratégia dessa simplificada, vai ser uma estratégia bem interessante para você. Eu falo por mim mesmo, eu sou um apaixonado por esse mundo financeiro, gosto muito de estudar. Já falei aqui no canal com vocês sobre análise técnica, análise quantitativa, que é mais refinada, análise fundamentalista também, que é bem interessante. Todos esses conhecimentos são bem relevantes e se você que gosta pode aprofundar, aqui no canal tem vários conhecimentos desses já divulgados gratuitamente para vocês. Só que muitas pessoas não têm essa intenção, tempo, vontade de aprender tudo isso. E as estratégias do ETF se tornam algo bem interessante e prático, não tem muita discussão. Mensalmente, separa aquele dinheirinho ali que você destinou para os seus investimentos, vai lá e compra os seus ETFs e você vai estar muito melhor, como a estatística desse vídeo que eu citei para vocês aqui, você vai estar melhor do que 90% de gestores de fundos ao longo de 10 anos, por exemplo. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais, não se esqueça de deixar aquele like, nos ajuda, e se inscreva no canal para receber novas notificações. Eu espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Deixa no comentário aqui se você já comprou algum ETF ou qual ETF você gosta mais. Vou adorar saber. E nos vemos numa próxima.